Oi, oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo? Olha só, lá na aula passada a gente falou sobre as bactérias, né? E lembrando que as bactérias elas pertencem ao reino Eubactéria, porém elas não estão sozinhas nesse reino, tá? Elas dividem a classificação com as cianobactérias, que hoje é o assunto que a gente vai conversar aqui, tá? Então hoje a gente começa o nosso módulo 11, que é o módulo que começa lá na página 291, chamado Cianobactérias, as pequenas notáveis, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, características gerais das cianobactérias. As cianobactérias, assim como as bactérias, elas são microscópicas, né? São micro-organismos. Elas também são unicelulares, também são procariontes, apresentam célula procariontes, porém elas são autótrofas, elas realizam, conseguem ter a capacidade de fazer a fotossíntese. Então, o que as diferem, a grande característica que difere uma bactéria de uma cianobactéria é que as bactérias todas são heterótrofas e as cianobactérias, pela capacidade de realização do processo de fotossíntese, elas são classificadas como seres autótrofos. Então, elas conseguem fazer o seu próprio alimento, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque a grande característica que as diferenciam é exatamente a nutrição, né? Enquanto as bactérias são heterótrofas, as cianobactérias são autótrofas. As cianobactérias, quando a gente traduz o nome dela, que vem do latim, significa algas azuis, tá? Porque geralmente elas têm essa coloração azulada, esverdeada, olha ela aqui, tá? Então, olhando no microscópio, geralmente a gente vê esses filamentos aqui. Aqui é uma colônia, tá? São várias cianobactérias juntas, que daqui a pouco a gente vai falar a esse respeito. Bom, pessoal, tem que tomar cuidado porque apesar do nome dela aí traduzindo ser algas azuis, elas não pertencem ao grupo das algas, tá? Lembrar que as algas, quando a gente falou sobre a classificação dos seres vivos, as algas estão dentro do reino protista. As cianobactérias estão dentro do reino Eubactéria. Por quê? Porque apesar delas terem semelhanças, a grande diferença das algas para cianobactérias é que as algas são eucariontes e as cianobactérias são procariontes, assim como as bactérias. Então, as características gerais das cianobactérias pertencem ao reino Eubactéria, que também pertence ao domínio bactéria, são todas autótrofas, unicelulares e têm a célula procarionte. Tá? Essas são as características principais das cianobactérias. Como a cianobactéria ela é muito simples estruturalmente, assim como as bactérias, e quando a gente estudou sobre a origem da vida, a gente falava que provavelmente, né, a gente acredita que provavelmente o primeiro ser vivo, ele era um ser muito simples. E a gente vê, por essa simplicidade, a gente vê que as cianobactérias ela é um dos primeiros seres vivos existentes e a partir dela as coisas foram evoluindo e foram aí surgindo novas características e consequentemente surgindo novos seres vivos, tá? Uma característica importante também das cianobactérias é que nós a gente fala que a cianobactéria ela é classificada como organismos pioneiros, tá? O que significa um organismo pioneiro? Nem todas as regiões do nosso planeta são habitadas, tá? E antigamente, muito menos do que era hoje, era habitado. Quando chega um lugar onde não existia vida anteriormente e aí passa a existir vida, precisa chegar uns primeiros seres vivos, que são exatamente os organismos pioneiros. E então a cianobactéria é considerada um organismo pioneiro. Por quê? Porque ela consegue se fixar em condições que antes não tinha vida, então que são condições
que não tem uma quantidade suficiente de oxigênio, uma concentração de sais, ela pega ambientes que são inóspitos, né, que são ambientes que não tinha vida, ela se instala, se fixa lá, e aí ela começa a dar condições, a modificar aquele ambiente que ela se instalou, e com isso atrai novos seres vivos. Então ela começa a povoar, tá? Isso que é chamado dos organismos pioneiros. São os primeiros seres vivos que chegam num local e começam a habitar e, consequentemente, vai modificando e atraindo novos seres. Então, as cianobactérias, elas são consideradas organismos pioneiros. Outra coisa, cianobactérias, elas fazem parte do fitoplâncton. O que é isso? Fitoplâncton são seres que conseguem fazer a fotossíntese, tá? E que ajudam a aumentar a taxa de oxigênio na atmosfera, justamente porque fazem essa fotossíntese. Então, as cianobactérias, elas pertencem a esse fitoplâncton. Fito significa planta, e tem que tomar cuidado, né, porque as cianobactérias não são plantas, e aí são seres que realizam a fotossíntese e geralmente são seres que são seres aquáticos, tá? Por falar nisso, as cianobactérias, elas se fixam geralmente em ambientes aquáticos, tá? Então pode ser oceano, pode ser água doce, então rios, mares, rios, lagos, açudes, mas elas também podem se instalar em ambientes terrestres úmidos. Tem que ter uma umidade, porque senão ela não se adapta e ela não consegue se desenvolver, tá? Então também é uma característica importante das cianobactérias. Outra coisa, as cianobactérias, por elas serem extremamente simples e elas conseguirem produzir o próprio alimento, a gente fala que a cianobactéria é um ser muito autossuficiente. Ela não precisa de muita coisa para viver, ela não precisa de outros seres, né, ao redor dela, então ela não é um ser dependente, graças a essa realização de fotossíntese. Então vamos lembrar, o que a fotossíntese faz? Ela pega o gás carbônico presente na atmosfera, faz uma reação com a água, né? A água que está no ambiente, que ela consegue consumir, ingerir, e aí, com a presença da luz solar, ela produz oxigênio e produz a glicose, que é o açúcar que vai servir de alimento para ela, tá? Então, o oxigênio é liberado para o ambiente, por isso que a fotossíntese é tão importante para o suprimento de oxigênio, para as concentrações de oxigênio que a gente tem na atmosfera, e ela libera também, ela produz também a glicose, que é esse açúcar que vai nutri-la. Lembrar que para os seres fotossintetizantes conseguirem fazer esse processo, eles precisam ter a clorofila, tá? Então a célula é clorofilada, porque é a clorofila que consegue fazer a absorção da luz solar, e aí a água e o gás carbônico só conseguem se reagir com a presença da luz solar. Então por isso que não são todos os seres vivos que conseguem fazer a fotossíntese, porque você não tem a clorofila e tem que ter essa estrutura, esse pigmento para conseguir a absorção da luz solar, tá? Outra característica importante das cianobactérias é a formação de estromatólitos. Ouviram falar de estromatólitos, já associa as cianobactérias, porque só elas que fazem essa formação. O que é um estromatólito? Estromatólito, as cianobactérias, elas são unicelulares. Porém, elas podem viver em colônias, elas podem viver associadas, unidas umas com as outras. Os estromatólitos são colônias de cianobactérias que formam estruturas rochosas, tá? Então vocês veem aí na figura da apostila, os estromatólitos são isso. Então se a gente olha aqui na areia, parecem rochas, tá? Quando a gente observa esse estromatólito no microscópio, a gente vai ver que ele é feito de camadas, e entre essas camadas estão as cianobactérias. Essa estrutura toda rochosa que só é formada graças à junção, à associação de colônias de cianobactérias que os formam, tá? Então esses são os estromatólitos, formações rochosas formadas aí por colônias de cianobactérias, certo? Então esses são os estromatólitos. Bom,
Outra característica também importante, as cianobactérias, elas são resistentes, elas são bem resistentes, então elas conseguem viver em ambientes com uma concentração a mais de sal, né? Então com alta salinidade. Elas são seres que como elas são por causa dessa autossuficiência, elas conseguem se fixar em diversos ambientes, tá? Não tanto como as arqueobactérias, que a gente vai falar daqui a pouco, mas elas conseguem sim se fixar em ambientes que geralmente os outros seres vivos não seria uma coisa fácil, tá? Bom, então essas são as características principais das cianobactérias. Vocês vão ver que não tem muita coisa pra gente falar, a gente fala bem das características gerais, porque elas são seres muito simples mesmo, muito primitivos. Estruturalmente, funcionalmente, são seres muito simples, então não tem um monte de características gerais, não tem novidades grandes aí pra gente citar, tá? Então, mais associar que são organismos pioneiros, que elas formam os estromatólitos, que são procariontes, unicelulares e autótrofas, que é a grande característica que vai diferenciar das bactérias, certo? Agora, o nosso módulo 11, que é o módulo que a gente está vendo, ele também fala das arqueobactérias. Lembrem lá que quando a gente falou sobre a classificação dos seres vivos, nós vimos os domínios e a gente tinha aquele domínio arqueia. O domínio arqueia engloba o reino arqueobactéria. E quem são os representantes do reino arqueobactéria? As arqueobactérias, tá? O que são arqueobactérias? Então, são seres também microscópicos, tá? As arqueobactérias, elas também são muito pequenas, porém, elas surgiram depois do reino eubactéria. As arqueobactérias vieram evolutivamente após a origem das bactérias e também após a origem das cianobactérias, certo? São microscópicas e aí vocês veem aí a fotinho dela na apostila, também aí são filamentos, tá vendo? E elas, gente, elas podem viver, na verdade a grande característica delas é que elas vivem em condições inóspitas, tá? Em condições assim extremas, que eu já vou falar pra vocês. Porém, elas também podem viver em mutualismo, tá? Em mutualismo não, desculpa, elas podem viver no solo, né, na terra, e elas também podem viver no intestino de herbívoros, tá? Animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam de vegetais. No intestino dos herbívoros existem também algumas arqueobactérias que se instalam lá e fazem uma relação com o animal herbívoro de comensalismo. O que significa isso? Para a arqueobactéria é bom porque ela tem um abrigo, e pro animal herbívoro, ele é neutro, ele nem sabe da existência dela, ela não prejudica esse animal e tá tudo certo. Porém, a principal característica das arqueobactérias que a gente tem que ouvir nas arqueobactérias e já associar são seres vivos extremamente resistentes a condições extremas. Como condições extremas podem ser fontes hidrotermais, onde a temperatura é altíssima, onde qualquer outro ser vivo morreria, por exemplo, esturricado, e elas não morrem. Em ambientes com alta salinidade, então uma concentração de sal muito grande. Em ambientes com grande concentração de metano. O gás metano é um gás muito tóxico e elas conseguem estar presentes nesses lugares. Em lugares também com baixas temperaturas, enfim, onde geralmente outro ser vivo não conseguiria viver, as arqueobactérias estão lá, tá? Muito mais resistente que uma bactéria, que uma cianobactéria. As arqueobactérias têm essa característica muito forte de conseguir viver em condições extremas, tá? Então, gente, isso é o que eu tinha para falar sobre as arqueobactérias. Muito simples, também são seres unicelulares, com a célula procarionte, que pertencem ao reino arqueobactéria, que tem essa característica aí de serem seres muito resistentes, né, muito tolerantes, mas que também podem estar presentes no solo e que podem também estar presentes no intestino de animais herbívoros. E que ela surgiu, né? Ela veio depois do aparecimento de bactérias e de cianobactérias, certo?
Com isso, a gente termina o nosso módulo 11. Nosso módulo 11 muito tranquilo, falando de seres que são muito primitivos, muito simples. Agora a gente começa, lá no módulo 12, na página 298, a falar dos protozoários, tá? Protozoários, quando a gente viu a classificação, ele pertence ao reino protista. O reino protista, ele é formado por dois grupos de seres vivos. Os protozoários, que é o que a gente vai ver agora, e as algas, que a gente vai ver na próxima aula. Protozoários, vamos lá. São seres unicelulares formados por uma única célula, porém essa célula é eucarionte, tá? Então a gente começa agora a falar dos seres vivos que apresentam uma célula mais complexa, uma célula que o material genético não está mais lá jogado, ele está envolvido por um núcleo que tem a carioteca organizando esse material genético, caracterizando aí a célula eucarionte, além da presença de várias organelas celulares, tá? Então eles são procariontes, são seres unicelulares e todos eles são heterótrofos, não conseguem produzir o seu alimento diferentemente das cianobactérias, tá? Classificação dos protozoários. Ele pertence ao reino protista e o domínio dele é o domínio eucária. Agora, daqui para frente, nós só vamos ver seres pertencentes ao reino eucária, que é justamente aqueles seres que têm a célula eucarionte, tá? Exemplos de protozoários: Trypanossomo, Paramécio, Ameba, Giardia, Plasmodium. A gente tem vários seres. Esses seres, pessoal, a gente fala que eles têm vida livre. O que significa isso? Eles estão na água, eles estão no solo. E aí a gente tem alguns sim que fazem a relação de mutualismo, aquele que é benéfico para os dois que estão aí na interação. Também tem a relação de comensalismo e também existe a relação de parasitismo. E lembrar que quando é parasita, causa prejuízo. E no nosso caso, o prejuízo vem na forma de doenças, que depois a gente fala, tá? Então a malária, mal de Chagas, são todas doenças causadas por protozoários, certo? Para fechar isso aí, vamos falar da classificação dos protozoários. Os protozoários têm aí algumas divergências entre os cientistas, tá? Porque eles têm várias classificações, os protozoários apresentam várias classificações. A classificação que a gente vai adotar aqui na nossa aula, porque a apostila adota essa, é a classificação referente à locomoção desses protozoários. Então eles pegam quais são as estruturas de locomoção desses protozoários e aí fazem os grupos de classificação, tá? Então vamos a essa classificação, levando em conta aí a estrutura locomotora. Bom, primeiro grupo, os ameboides. Quem pertence ao grupo dos ameboides? A ameba, tá? E a ameba, pessoal, sabe aquela geleca lá? Que acho que é a amoeba que chama, né? É bem basicamente isso. O que é esse grupo aí de classificação, os ameboides? Eles não têm um formato celular, porque como eles são unicelulares, o organismo dele é aquela única célula. Eles não têm um formato definido, tá? O corpo deles não tem, corpo entre aspas, o corpo deles não tem um formato definido. Eles vão mudando o formato como eles quiserem, tá? E por causa dessa mudança de formato, eles têm o que a gente chama de pseudópodes. Pseudópodes significa falsos pés, tá? Por quê? Porque eles estão de repente desse jeito e aí eles vão mudando. Quando eles vão mudando, eles vão formando estruturas que eles englobam, eles capturam, tá? Eles capturam organismos invasores, eles capturam o alimento deles. Então, utilizando esses falsos pés, que são os pseudópodes, eles conseguem aí se defender, atacar, garantir o seu alimento, tá? Então, vocês veem aí na apostila a ameba, tá? Então, ela tem esse formato aqui, né? Que na verdade ele pode variar. E aí ela pode ir formando o que a gente chama de pseudópodes, que é uma projeção da célula, e aí ela vai envolvendo o que ela quer, seja um
predador, seja uma partícula que vai servir de alimento. Isso é que a gente chama, esse processo a gente chama de fagocitose, quando ela envolve e ela coloca para dentro aquilo que ela queria, tá? Então esses são os pseudópodes. E é assim que ela também se locomove, tá? Quando ela vai projetando, ela vai jogando, ela vai empurrando, colocando, mudando o peso e ela vai conseguindo se locomover, certo? O nosso corpo, no nosso sistema de defesa, a gente tem alguns glóbulos brancos, alguns leucócitos que fazem isso, fazem a fagocitose para conseguir atacar o inimigo, o invasor, bactéria, vírus. Eles fazem esse processo aí de englobando, usando pseudópodes, fazendo aí o que a gente chama de fagocitose, tá? O outro grupo é o grupo dos ciliados. Quem faz parte aí dos ciliados é o paramécio, tá? O que é esses ciliados? Ele tem a célula dele, e em volta da célula ele tem vários cílios. Cílios são pelos bem fininhos, curtinhos, e são bem numerosos. Aí o que ele faz? Ele começa a bater todos esses cílios juntos, e com isso ele sai se locomovendo, né? Ele vai emitindo ondas, geralmente, por exemplo, o paramécio ele é aquático. E aí ele vai com o bater desses cílios, ele vai formando ondas e aí ele se locomove, tá? Então um exemplo é o paramécio, e aqui na apostila vocês também tem um exemplo a foto, a ilustração dos animais ciliados. Aqui não dá pra ver, mas em volta aqui da membrana plasmática tem vários pelinhos bem fininhos que a gente chama de cílios, tá? Outro grupo, os flagelados. Grupo dos flagelados, um exemplo é o protozoário Trypanossomo, tá? O Trypanossomo e a Giardia também é flagelada. Bom, o que é isso? O flagelo é como se fosse um rabo, uma cauda. Na verdade, flagelo significa chicote. Então, como se fosse um cílio, bem mais comprido e menos numeroso, né? Na verdade, a gente pode ter, a gente não, né? Os flagelados, eles podem ter um flagelo ou mais de um, tá? Mas geralmente não tem diversos, assim, não tem 30, 40. Geralmente são números mais reduzidos. Então, o que ele faz? Ele, com esse chicote, que é o flagelo, ele começa a bater e ele consegue se locomover. Na célula reprodutora dos homens, que é o espermatozoide, é uma célula flagelada, tá? Também tem aquele rabo, aquela cauda que serve para locomoção. Então, aqui a gente tem um exemplo de flagelos, tá? É o protozoário aqui, e aí na porção final dele ele tem esse flagelo, certo? E o último grupo de classificação dos protozoários é o esporozoário, ou também chamado apicomplexo. Esporozoário ou apicomplexo. Bom, esse grupo são os protozoários que não têm nenhuma estrutura de locomoção, tá? Então, eles não têm flagelo, eles não têm cílios, eles não têm pseudópodes, eles não têm nada. E um exemplo é o Plasmodium. Então, se você olhar lá o aumento dele no microscópio, você vai ver um ser assim, é uma esfera, redondinho, não tem nada que vai auxiliar nessa locomoção ou que vai deixar essa locomoção mais eficiente, tá? Então, nós temos esses 4 grupos de classificação em relação à sua estrutura locomotora. Os ameboides, os ciliados, flagelados e o último grupo que são os esporozoários ou apicomplexo. Esse A significa justamente de não ter, é a ausência, né? A ausência de uma estrutura locomotora, tá? Bom, pra gente não se estender tanto e não ficar muita informação para vocês, era isso que eu precisava falar durante essa aula, né? As características gerais de todos eles. Então, a gente viu as características gerais das cianobactérias, vimos as características gerais das arqueobactérias e as características gerais mais classificação dos protozoários. Os protozoários, pessoal, eles, como eu falei para vocês, eles podem parasitar outros seres vivos, inclusive a gente. E aí ele tem a importância em relação às doenças, tá? Nós vamos falar na próxima aula sobre essas doenças. Na verdade, a gente vai falar sobre como ocorre a transmissão e como ocorre a prevenção, né? Porque é sempre importante a gente saber como que se pega e como a gente pode evitar.
Então a gente vai falar muito sobre o plasmódio, que é esse último que eu falei aí para vocês, que é o protozoário que se classifica como esporozoário, né? O plasmódio é causador da malária. A malária é uma doença ainda hoje que afeta muitas pessoas morrem por causa da malária. Antigamente era muito comum, a pessoa morreu por causa que teve malária, porque contraiu malária. Hoje em dia, apesar da gente ouvir menos, ainda mata muitas pessoas. E ela é uma doença típica de região tropical, né? De países tropicais como o nosso, como África, Ásia. Na outra aula a gente comenta sobre isso. E também vamos falar do mal de Chagas. Mal de Chagas, que é causado pelo tripanossomo. Tripanossomo é um protozoário flagelado, tá? Todas essas doenças, elas vão ter os seus vetores, né? Elas vão hospedar esse protozoário e depois vai transmitir esse protozoário pra gente. Então, na outra aula a gente fala disso. Então, nós sabemos que temos várias doenças causadas pelos protozoários, tá? A amebíase, que a gente viu o ano passado, a giardíase, que também nós vimos o ano passado, a leishmaniose, porque o leishmania também é um protozoário, tá? A leishmaniose nós também vimos no ano passado, que é aquela doença que ataca a pele, né? Então, geralmente, o ser vivo com a leishmaniose começa a surgir feridas, umas feridas muito feias, tá? Mas a leishmaniose, a amebíase e a giardíase nós vimos no ano passado. A amebíase e a giardíase estão relacionados com alimentos contaminados, com alimento ou água contaminada. A gente vai falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais em relação ao mal de Chagas e à malária. Tá bom? E vamos falar, claro, sobre a transmissão e a prevenção de todas elas. Beleza? Com isso, então, eu chego na metade do módulo 12. Lá na página, a gente chegou, então, até a página 301. Aí, na outra aula, eu falo sobre essas doenças. E a gente também fala sobre as algas, que já é o próximo módulo, o módulo 13. Que é pra gente fechar o reino protista. Para isso, do módulo 12, eu não vou passar nenhuma tarefa. Vamos esperar finalizar, né, esse capítulo, eu explicar tudo, daí a gente faz todas as atividades. O que eu peço para vocês fazerem para a próxima aula? Página 293, que é a atividade 1. A página 295, apenas a atividade 2. Não precisa fazer os testes. E aí, a página 296, que é só preencher um mapa conceitual. E a página 297, que é uma cruzadinha. Beleza? Então é isso. A nossa aula de hoje encerra por aqui. E eu espero vocês na nossa próxima aula de ciências, que aí a gente fecha esse reino protista, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.